Vamos então falar nessa aula sobre PIS e COFINS. Veja que o PIS pode ser apurado em três possibilidades: PIS sobre faturamento, que é o mais comum. As empresas auferem faturamento sobre venda de serviços, sobre venda de produtos. Elas também podem ter PIS sobre folha, o que é uma condição muito específica para as entidades imunes e isentas. Então, as entidades que não têm fins lucrativos, elas também pagam PIS, só que é sobre a folha de pagamento. E, finalmente, tem um PIS sobre importação. A empresa, quando importa de maneira corriqueira ou esporádica, tanto faz, pelo fato de importar, e isso independe do regime tributário que ela está inserida, se é optante pelo simples, se é lucro presumido, lucro real, ao importar, ela vai pagar PIS sobre essa importação. Então, o PIS ele alcança três condições. O que a gente vai ver aqui nessa aula é o PIS sobre faturamento. As empresas que têm faturamento têm que pagar PIS. Então, a gente vai ficar nesse escopo do PIS sobre faturamento. Quando a gente estuda um pouco sobre a COFINS, a gente vê que ela tem duas possibilidades. A COFINS sobre faturamento, que é o mais corriqueiro, é o mais comum, igualzinho à questão do PIS, mas é COFINS sobre faturamento. A empresa que tem faturamento de serviço ou de comércio vai pagar COFINS sobre esse faturamento. E ainda tem a COFINS sobre importação. O mesmo o que acontece lá com o PIS, a empresa importa e ao importar, ela tem que pagar para que haja um desembaraço aduaneiro, para que ela consiga pegar a mercadoria na alfândega, ela tem que pagar o COFINS importação. Então, PIS e COFINS são regimes, são contribuições, melhor dizendo, podendo alcançar essas possibilidades, e elas são contribuições. PIS e COFINS são contribuições. Embaixo aí em vermelho, a gente vê o seguinte, olha, tem que ser destacado nesse momento que tem empresas que optaram pelo regime do Simples. As empresas optantes pelo Simples Nacional, que é o regime tributário, elas pagam PIS e COFINS juntamente com o DAS, DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. As empresas do Simples recolhem naquela guia DAS o PIS e COFINS. E existe empresas fora do Simples, empresas optantes pelo lucro presumido, lucro real ou arbitrado. Essas empresas que estão fora do Simples, quando o assunto for PIS e COFINS sobre faturamento, elas vão pagar por um regime cumulativo ou por um outro regime que é não cumulativo, tá? O nosso escopo aqui é falar das empresas fora do Simples e falar do PIS e COFINS sobre faturamento. Ou seja, no caso em tela aí, a gente está vendo primeiro uma empresa que apura PIS e COFINS pelo sistema cumulativo. Então, anote aí, o regime cumulativo é uma empresa que optou pelo lucro presumido. Uma empresa optante pelo regime tributário do lucro presumido vai pagar PIS e COFINS sobre faturamento. Se houver importação, ela também vai pagar PIS e COFINS sobre importação. Mas a gente vai se ater aqui ao faturamento. E é simples do jeito que está em tela mesmo. Ela vai pagar 0,65% do faturamento para o PIS e vai pagar 3% desse faturamento para a COFINS. Tá? Hoje, vale dizer que é o faturamento da atividade fim. Então, a empresa que compra e vende sapato tem uma receita com revenda. Essa receita é da atividade fim. Então, ela paga PIS e COFINS dessa receita do faturamento principal. Uma empresa presta serviços de contabilidade. Então, ela tem receita com prestação de serviço. Ela vai pagar PIS e COFINS sobre essa receita. Outras receitas auferidas, porque uma empresa pode ter outras receitas, elas não têm incidência de PIS e COFINS, porque o regime aqui, que a gente está tratando agora, é cumulativo. Então, no regime cumulativo, que são as empresas do lucro presumido, a memória de cálculo é essa que está em tela. Pega-se a receita da empresa mensal, porque o PIS e COFINS, a periodicidade é mensal, apuração todo mês. Dessa receita, abate-se as vendas canceladas e ainda deduz
o desconto incondicional, que é aquele desconto praticado em nota. E aí nós temos a base de cálculo do PIS e da COFINS, que serão as mesmas, elas são iguais. Então eu pego a receita do mês, abato venda cancelada, deduzo o desconto praticado em nota, que é o desconto comercial, chego a essa base. Dessa base, 0,65% é o que vai ser pago de PIS, 3% é o que vai ser pago de COFINS. Um exemplo aqui, para explicar o que eu estou falando, imagine uma empresa comercial que no mês teve uma venda de R$100 mil. Nesse exemplo simplório, eu não incluo as variáveis de desconto comercial, nem desconto e abatimento sobre vendas. Não, é simplesmente a receita. Dessa receita de 100 mil, 0,65%, que é R$650, ela vai pagar de PIS, 3% de 100 mil, que é 3 mil, ela vai pagar de COFINS. A contabilização dessa operação é PIS sobre faturamento a débito e crédito PIS a pagar. Esse PIS sobre faturamento é a mesma coisa que despesa com PIS, é uma conta de resultado, e o mesmo ela faz para a COFINS. COFINS sobre faturamento e crédito passivo COFINS a pagar. Esse débito COFINS sobre faturamento seria débito em despesa. Isso aí é uma provisão. Despesas incorridas no mês são tratadas no próprio mês, mas com provisão de pagamento para o mês seguinte, porque o PIS apurado no mês, ele é pago no dia 25 do mês seguinte. Quando a gente avança e entende o PIS e COFINS no sistema não cumulativo, que é o que está em tela agora, quando o regime é não cumulativo, certamente essa empresa é optante pelo lucro real. As empresas optantes pelo lucro real também vão pagar PIS e COFINS, só que ela tem, por ser um regime não cumulativo, ela tem confronto de débitos e créditos. E essa é a grande diferença do lucro real para o presumido quando a gente estuda PIS. A gente está vendo agora os débitos, vamos falar aí um a um, os débitos de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Friso, para quem é lucro real. Veja que é muito mais complexo. No lucro real que a gente está vendo agora, a primeira coisa que difere do presumido é a alíquota de PIS e COFINS. O PIS aqui é 1,65 e a COFINS aqui é 7,6. Se comparado com o presumido, a gente viu no exemplo anterior que o PIS lá era 0,65 e a COFINS lá era 3%. Aqui já é diferente, aqui é 1,65 para o PIS, 7,6 para a COFINS. Ah, mas quer dizer que aqui, no lucro real, regime não cumulativo, as alíquotas maiores fica mais caro para a empresa? Não necessariamente, porque o regime aqui é não cumulativo e por isso ela vai ter uma série de créditos. Ah, mas quais são os débitos? Está aí em tela. Os débitos de uma empresa lucro real, que apura PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, são esses. Primeiro, sempre que a empresa tiver receita bruta, receita da atividade fim, oferida no mercado interno, ou seja, dentro do país. Se a empresa vender para fora do país, se ela praticar exportação, essa é uma receita que não incide PIS e COFINS. Está na Constituição Federal a não incidência. Mas quando uma empresa vende para dentro do Brasil, é uma receita interna, então ela vai pagar dessa receita, desse faturamento, PIS e COFINS. Então ela vai pagar 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS. Isso é uma receita da atividade fim. Veja que da letra B até a D, você tem uma série de outras receitas auferidas pela empresa que também vai ter incidência de PIS e COFINS. Mas por quê? Porque a gente está vendo um caso, né, de uma empresa lucro real. E no lucro real, o PIS e COFINS incidem sobre uma série de receitas, e não somente sobre a receita da atividade fim, como foi o caso no lucro presumido, que o regime era cumulativo. Na letra B diz o seguinte, ó, receita com juros sobre capital próprio. Se a empresa apurar receita com juros sobre capital próprio, porque ela investe em outra empresa e essa investida paga juros sobre capital, e ela como investidora tem uma receita com juros, ela vai ter que pagar desse rendimento, dessa receita, 1,65 para o PIS
e 7,6 para COFINS. Então, é entendido que essa receita, com juros sobre capital próprio, é uma receita tributável para fins de PIS e COFINS no recebedor. Aquele que ofere a receita, o ganho, tem que pagar PIS e COFINS. Na letra C, a gente vê que há um entendimento que, se uma empresa tem bens e aluga, não importa se é imóvel, se é carro, se é máquina, ela tem bens e aluga de forma esporádica ou recorrente, não importa. Se ela tiver receita com aluguel, ela vai pagar dessa receita PIS e COFINS. Isso é uma coisa também muito diferente se comparado com o lucro presumido, porque no lucro presumido a gente viu logo no início da aula que ela paga somente PIS e COFINS sobre a receita da atividade fim. Mas como a gente está em tela estudando o lucro real, o PIS e COFINS no lucro real, a gente vê que até a receita com aluguel é tributada em 1,65 para o PIS e 7,6 para COFINS. E finalmente a letra D trata-se de receitas financeiras, quando uma empresa tem dinheiro aplicado e, obviamente, tem uma renda financeira por essa aplicação, é uma receita financeira, e essa receita há incidência também de PIS e COFINS. Só que nesse caso da receita financeira, a alíquota, veja lá embaixo, é 0,65% para PIS e 4% para COFINS. São alíquotas diferenciadas se comparado com as destacadas na letra A, B e C. Então, se a empresa tem dinheiro aplicado, tem receita financeira, ela é lucro real, então ela vai pagar PIS e COFINS sobre a receita financeira, com alíquotas menores, 0,65 para PIS, 4% para COFINS. Eu virei a página e a gente vê que uma empresa lucro real, que vai apurar PIS e COFINS, tem uma série de créditos. O regime é não cumulativo. Por ser não cumulativo, eu tenho a ideia de compensação de créditos e débitos. Então, quando eu apuro PIS e COFINS no regime não cumulativo, além dos vários débitos que vimos na tela anterior, eu tenho vários créditos que veremos agora. Então, quais são os créditos, né? Como é possível uma empresa lucro real ter créditos para PIS e COFINS? O primeiro deles está aí na letra A, tudo que uma empresa comercial compra para revenda, isso vai gerar crédito de PIS e COFINS. Basta comprar para revenda que você vai ter crédito. Você pode comprar e não ter isso destacado em nota fiscal. Basta comprar para revenda que vai te gerar crédito. Só que a letra A continua dizendo o seguinte, ó, se você comprar algum produto para revenda, mas esse produto saiu do fabricante por substituição tributária, você não tem crédito dessa compra. Um exemplo seria um restaurante comprando cigarro da fábrica Souza Cruz. Quando o restaurante compra cigarro para revenda, o cigarro, ao sair da fábrica, já sai tributando pelo modelo de substituição tributária no PIS e COFINS. Então, quando o restaurante compra, ele não tem crédito PIS e COFINS, porque quando ele vende, ele não paga PIS e COFINS, visto que ele pagou na entrada. É um produto que é monofásico, incide em uma cadeia somente, e é quando a fábrica vende para um estabelecimento comercial. Então, tem essa condição, essa particularidade, que é produtos comprados por substituição tributária. Mas tudo que você compra para venda te gera crédito de PIS e COFINS. Na letra B, a legislação fala dos créditos sobre insumos, muito aplicável, obviamente, à fábrica. A fábrica, para produzir, ela precisa comprar insumos. Então, ela compra matéria-prima, coloca no Parque Fabril, transforma matéria-prima em produto acabado, diferente daquele de entrada, por isso que ela é fábrica, porque ela transforma. Tudo que a fábrica comprar de insumo, isso vai gerar crédito de PIS e COFINS. O crédito de 1,65 para o PIS, o crédito de 7,6 para COFINS. Ainda na letra B, a lei fala sobre empresas de serviços que contratam outras empresas para ajudar na prestação de serviço. Imagine que uma empresa de serviço, para fazer um serviço qualquer, precisa contratar uma outra empresa. Há uma relação contratual, né, de 3 empresas, porque a minha empresa aqui quer prestar um serviço para aquela outra, mas para que eu consiga prestar o serviço para aquela outra, eu vou contratar uma terceira para poder entrar comigo nesse negócio. Então, quando eu contrato uma outra empresa
e há uma relação, né, contratual entre as partes, isso se torna uma espécie de insumo ou custo para prestar o serviço que vai me gerar crédito de PIS e COFINS, ok? Na letra C, diz que a despesa com energia elétrica me gera crédito de PIS e COFINS. Olha o que está dizendo, despesa com energia elétrica. É estranho pensar que uma despesa é possível dela gerar crédito, mas sim, você tem uma despesa com energia elétrica e essa despesa te gera crédito de PIS e COFINS. Se a gente for aprofundar um pouco mais isso, se a gente pensar numa indústria, a energia elétrica para ela se divide em custo e despesa. Uma indústria recebe uma conta de energia e ela segrega que uma parte da energia é despesa e a outra parte da energia é custo. E aí houve uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil dizendo que as indústrias que segregam, né, a energia em custo e despesa, ela só vai ter crédito de PIS e COFINS do custo com energia. Então, por mais que a lei diga despesa com energia elétrica consumida, isso aí é válido para quem é comércio, porque o comércio optante pelo lucro real, que apura o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, esse comércio não segrega energia em custo de despesa. Então, toda despesa com energia gera crédito de PIS e COFINS. Na letra D, o legislador fala sobre as despesas com aluguéis de prédio, máquina e equipamento, que são pagos diretamente a uma pessoa jurídica e desde que sejam utilizados na atividade da empresa. Então, são coisas que são observadas ao mesmo tempo. O aluguel que você paga para o imóvel que você usa, ou o aluguel que você paga para a máquina que você usa, ou equipamento, eles são ligados à sua atividade fim? E eles são pagos a uma pessoa jurídica, porque são coisas que acontecem ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, eu aluguei um prédio para montar uma empresa. Esse prédio que eu aluguei, eu vou pagar diretamente a uma pessoa jurídica esse valor, ou seja, uma administradora de imóveis. Eu não estou alugando direto do proprietário, eu estou alugando através de uma administradora. Então, eu pago um valor para o aluguel e é para uma administradora de imóveis, que é uma PJ. E esse imóvel, ele é usado na minha atividade fim? São as duas questões que eu preciso observar para ter o crédito. Posto isso, eu tenho crédito. Então, se eu pagar um aluguel para uma PJ e esse bem é usado na minha atividade, seja para máquina, prédio, equipamento, isso me gera crédito. E, por fim, a compra de imobilizado ligado à atividade fim, e aí o legislador grifa isso, né, porque quando você compra imobilizado, para você ter crédito de PIS e COFINS integralmente, né? Você comprou, então você tem crédito integral, pode ser compensado no mês da compra. Isso foi um estímulo de uma lei chamada Brasil Maior, para que as empresas pudessem renovar o parque fabril. Ao comprar imobilizado, vocês têm crédito de 1,65% desse ativo para o PIS e de 7,6% para a COFINS. Então, basta comprar imobilizado para ter o crédito. Então, veja que, vou voltar aqui, ó, quando a gente está no lucro real, onde o PIS e COFINS é apurado pelo regime não cumulativo, eu tenho um monte de débitos que estão aí listados na tela. Eu tenho, em seguida, agora, um monte de créditos que estão também listados aí, porque o regime aqui é lucro real, é muito mais complexo do que no lucro presumido. Ah, mas como então seria o pagamento? O pagamento, qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS no lucro real, que o sistema é não cumulativo? Eu tenho débitos, que estão apurados na letra A, B e C. Eu tenho um monte de créditos, que eu acabei de citar, que estão na letra A, B, C, D e E. Tem sim uma base. Dessa base eu pago 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS. E eu botei no campo observação que a receita financeira, que é a letra D lá dos débitos, elas estão fora dessa memória de cálculo porque sobre elas paga-se 0,65 para PIS e 4% para COFINS. E friso mais uma vez que a receita financeira ela entrou em vigor em 1º de julho de 2015 e passou a pagar PIS e COFINS, com essas alíquotas bem diferentes da convencional, que é 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS. Mas
o governo entendia que essas receitas eram tributadas com alíquota zero. As receitas financeiras eram tributadas com alíquota zero. Abrindo aqui um parênteses, alíquota zero é tributação. As empresas pagavam PIS e COFINS sobre a receita financeira? Pagavam sim, só que elas pagavam com alíquota zero. Pagar 0% sobre uma base de cálculo é zero, mas elas pagavam. E não se tratava de não incidência, imunidade, isenção, suspensão. Não, era alíquota zero. E para finalizar, olha esse exemplo aqui, para entendermos o PIS e COFINS no lucro real. Eu estou colocando o seguinte caso: uma empresa é comercial e tem uma receita de 100 mil no mês, receita de revenda de mercadoria 100 mil, e nesse mesmo mês aí, ela compra 40 mil em mercadorias para revenda. Bem, se a minha receita do mês é 100 mil, e sobre essa receita eu tenho que pagar PIS e COFINS, receita no mercado interno, dentro do país. Nesse mesmo mês, eu comprei mercadorias para revenda por 40 mil. Tá? Quais são meus débitos? Bem, da minha receita de 100 mil, tá explicado aí, débito 100 mil, 1,65% eu tenho que pagar de PIS, 7,6% eu tenho que pagar de COFINS. Então, a priori, eu tenho que pagar 1.650 de PIS e 7.600 de COFINS. Com certeza, por ter comprado mercadorias para revenda, eu tenho créditos dessa compra. Se eu comprei por 60 mil, tá? Vamos colocar 60, grifa aí, muda para 60. Se eu comprei por 60 mil, 1,65% disso é 990 e 7,6% disso é 4.560. Então, por favor, risca aí essa coisa compra por 40, não, é compra de 60, tá? Então, da compra de 60 mil, 1,65% é o PIS e 7,6% é a COFINS. Aí embaixo em vermelho eu tenho, qual é o valor do PIS a pagar? Bem, o PIS a pagar é 1.650, que eu tenho que pagar sobre a receita de 60, menos 990, que é o crédito que eu tenho pela compra de 60 mil em mercadorias. Então, eu tenho que pagar 660. O mesmo raciocínio é aplicado para COFINS. Quanto vai pagar de COFINS? 7.600 que eu devo, daquela receita de 100 mil, eu tenho que pagar 7.600 e vou compensar 4.560, porque da compra de 60 mil no mês, 4.560 que eu tenho que recuperar. Logo, paga-se 3.040. Mas como fica a contabilização disso tudo para encerrar essa aula? Bem, aqui é um pouco mais complexo do que no lucro presumido. Por quê? Na primeira etapa, eu coloquei a provisão. PIS sobre faturamento. Então, daquele faturamento de 100 mil, daquele faturamento de 100 mil, eu tenho 1.650 a pagar de PIS. Então, você vê aí que eu faço PIS sobre faturamento, PIS a pagar. Esse PIS sobre faturamento é despesa com PIS, vai para a DRE. PIS a pagar é passivo. Então, despesa com PIS, PIS a pagar. O mesmo entendimento, está do lado aí, eu faço para COFINS. Daquele faturamento de 100 mil, 7,6% é a COFINS. Então, é despesa com COFINS, COFINS a pagar. 7.600. Em seguida, eu faço a apuração dos créditos. Quando essa empresa compra por 60 mil mercadorias para revenda, na hora da compra eu tenho crédito de PIS e COFINS, que são destacados em contas próprias, como a gente está vendo aí. Ó. Lá no ativo eu lanço PIS a recuperar, 990, COFINS a recuperar, 4.560, e lanço no estoque líquido dos créditos, porque o entendimento é igualzinho do ICMS. Eu compro, tenho crédito ICMS, então vai para o estoque líquido do crédito tributário. E eu lanço lá um fornecedor de 60 mil porque eu devo 60 mil. Então, quando eu compro mercadorias para revenda, nesse momento eu tenho créditos de PIS e COFINS e vai para o estoque líquido dos tributos recuperáveis. E, por fim, na última etapa aí do slide, tem a compensação. Ou seja, eu tenho um PIS a pagar de 1.560, feito na provisão inicial aí, primeiro lançamento. Só que desse PIS a pagar eu vou bater 990, porque eu comprei mercadoria e eu tenho isso de crédito. E o mesmo faço para COFINS. Da COFINS a pagar de 7.600, eu consigo abater o crédito que eu tenho pela compra de mercadoria, que é 4.560.
Então, fazendo esse lançamento final de compensação, vai gerar, contabilmente falando, o valor a pagar, vou voltar aqui na tela, de 660 para PIS, como está lá embaixo em vermelho, e 3.040 para COFINS. Eu só consigo pôr esse valor a pagar de PIS e COFINS aí, que está em vermelho, se eu fizer a compensação. Ok? Termino aqui a aula. Até o próximo encontro.